Queridos irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos ter nossa irmã Valéria, que vai falar sobre o Pai Nosso. Olha só que interessante, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do encontro, do estudo, do aprimoramento, que possamos, apesar das nossas ainda dificuldades, apreendermos ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na noite de hoje em mais esse encontro. Obrigado, mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Boa noite a todos. E é com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui, né, para estudar a doutrina espírita. E hoje eu escolhi para a gente estudar aqui junto, para a gente refletir sobre essa oração, né, do Pai Nosso que a gente conhece, a gente escuta desde que a gente nasce, né, que a gente é pequenininho ali. Mas a gente é uma prece, né, uma oração, ela é muito completa, né, ela abrange muitas coisas. E às vezes a gente, ali no dia a dia, ao, né, fazer essa oração, a gente não se atenta para tantos detalhes que estão contidos nessa prece. E a gente vem falando até na terça-feira, a gente faz o estudo aqui das obras básicas, e a gente vem falando da importância, né, nas últimas terças-feiras, a gente vem conversando, vem falando sobre a importância de fazer a prece, né, que é essa conversa que a gente realmente tem com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com os amigos espirituais, e como é importante esse momento de prece em que a gente agradece, em que a gente pede. Então eu resolvi fazer essa oração porque ela é muito abrangente. E aqui os Espíritos nos dizem que com efeito, né, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem adiga intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então a gente vai aqui hoje fazer uma analogia, né, de tudo que é abordado dentro dessa prece com algumas questões do Livro dos Espíritos que vão realmente dar uma ideia do quanto é importante essa prece que a gente faz e que às vezes tem muitos detalhes que a gente não observa, né? Então a gente começa aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que te não rende graças. E na semana passada, na palestra da Tereza Cristina, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de assistir, ela falou sobre isso, sobre a diversidade dos espíritos, a diversidade dos mundos, e ela mostrou no final um vídeo, né, em que mostrava a potência, né, mostrava a grandiosidade do planeta, porque começava da potência 10 a uma potência e começava a se expandir aí, mostrando a grandiosidade do universo, né, dos mundos. E depois volta o vídeo e começa a regredir, mostrando o micro, né? Então a gente pode observar a grandeza, a harmonia de tudo, desde o pequeno, do micro até o universo, até o macro. Tudo, absolutamente tudo é regido por essas leis, é regido por Deus. E aí os Espíritos vêm aqui no Livro dos Espíritos nos ensinar, na questão primeira, aqui na questão número 1, que encabeça aqui realmente as questões, os questionamentos que Kardec faz aos Espíritos, e está lá, ó, o que é Deus?
E aí a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí na questão 9, Kardec pergunta o seguinte: onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Aí vem um comentário de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência também tem uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a sua causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Então a gente vê realmente, né, que para a gente pedir, né, Pai nosso que estás no céu, para a gente santificar Deus, é necessário que a gente já compreenda que Deus é esse, do que nós estamos falando. E o Livro dos Espíritos nos traz esse esclarecimento, claro que de uma forma muito resumida, apropriada à nossa compreensão ainda muito pequena, muito limitada, mas já mostra para nós que santificar esse Deus é realmente compreender de que Deus nós estamos falando. Não é um Deus que pune, que escolhe, não. É um Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que cria tudo, que cria leis extremamente harmônicas, e nas quais todos nós e tudo que é criado por Ele está submetido. Não há privilégios, né? Nós já aqui podemos avançar aqui nos atributos de Deus, quando os Espíritos nos dizem que Ele é infinitamente superior, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. E para nós, seres ainda imperfeitos, criados por Ele, em busca desse aperfeiçoamento, desse crescimento espiritual, é difícil para nós compreendermos essas virtudes de uma maneira infinita. Nós temos dificuldades em entender o que não está limitado pela matéria. Mas a doutrina espírita já vem trazer esse esclarecimento, que nós devemos santificar sim, porque é um Deus extremamente, infinitamente bom. E claro, só poderia criar leis também, com o cunho da perfeição, do amor, da misericórdia para tudo e para todos, né? Então a gente já pode compreender, então a gente realmente começa a entender, realmente tudo está numa harmonia, tudo, por mais que nós não tenhamos dificuldades, por mais que nós passemos por momentos difíceis, de dúvida, nós ainda temos uma fé muito pequena, uma fé ainda que precisa se fortalecer, e é exatamente isso que a doutrina espírita nos oferece. É uma fé robusta, uma fé que enfrenta tudo, e que mesmo quando a gente passa por certas coisas que a gente não compreende, a gente entende que aquilo ali é justo, porque se vem de Deus, se Deus permite, é porque é justo. Deus não nos puniu, não nos criou para sermos infelizes, para vivermos eternamente no inferno, sofrendo, não. Muito pelo contrário. Ele quer que cada um de nós, através do trabalho, através do esforço, seja um espírito melhor. Ele já fez a parte dele, ele criou essas leis, como nós vamos ver aqui. Então essa primeira parte, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, tem que ser mesmo, porque a gente compreende que a gente não sofre por acaso, que a gente está num mundo de provas e expiações, não é por castigo, não. Mas nós estamos numa escola que é apropriada ao nosso nível de aperfeiçoamento, né? Ainda muito pouco. E aí a gente vai avançando aqui, ó. Venha a nós o vosso reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porque nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências.
Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquela das tuas leis que pessoalmente lhe concerne, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que ela se gravasse na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aí a gente vem aqui para o livro dos Espíritos, ó. Venha a nós o vosso reino. E aí aqui na questão 619, a gente vai ter lá, está dentro do conhecimento da lei natural, né? Como é que a gente pode conhecer essas leis de Deus? Aí está lá na 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E a resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aí vem um comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? E é claro, né, a reencarnação é a maior prova dessa justiça de Deus, porque ele permite a reencarnação, essas existências múltiplas, essas vindas do espírito para a matéria, são as oportunidades que nós precisamos para evoluir. E não seria justo da parte de Deus dar a um uma oportunidade e a outro não. Então todos nós vamos ter as oportunidades necessárias, vamos reencarnar quantas vezes nós tivermos que passar por esse processo, porque é um grande processo educativo. Porque a gente vem, desenvolve a nossa inteligência, desenvolve a nossa moral, e com isso a gente vai fazendo escolhas melhores, né? E como a gente viu na semana passada aqui com a Tereza, de espíritos imperfeitos nós vamos subindo na escala espiritual. E é claro que nós vamos deixar também de habitar planetas inferiores de provas e expiações como a Terra. Nós vamos para planetas de regeneração, planetas superiores. Mas isso vai depender do trabalho de cada um, de cada espírito. As oportunidades são dadas, né? E através dessas encarnações que nós vamos tendo, nós vamos fazendo essas conquistas, né? E aí nas 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí na 621A, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lá revele? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada, né? E é claro que nós aqui no planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos, nós não estamos abandonados, né? Deus não deu essa oportunidade para a gente, deixou a gente para fazer escolhas, não. Nós temos orientação, nós temos ajuda, cada um de nós tem um espírito que está ao nosso lado, que nos auxilia, mas muitas vezes nós, na nossa rebeldia, na nossa pirraça, né? Porque a gente é muito pirracenta, a gente reclama, a gente não trabalha a resignação. O tempo todo nós somos ajudados, o tempo todo os espíritos estão nos orientando, mas muitas vezes a gente não quer. A gente se compraz, às vezes, naquelas situações que nos são mais confortáveis, mas que não são boas, mas a gente, né, tem dificuldade na mudança, de fazer coisas diferentes, mas eles estão sempre ali nos auxiliando. Mas a gente, né, como somos repetentes, né, a gente de vez em quando tem um espírito que vem com uma missão de nos auxiliar, né? Nós temos muitos exemplos. O maior de todos foi Jesus, que veio até nós,
já com o seu desenvolvimento espiritual, com a sua maturidade, com a sua moral, e veio para nos auxiliar. Mas nós tivemos muitos outros. Se está escrito na nossa consciência, para quê? Porque a gente esquece. Né? A gente é muito ainda refratário, às vezes, muitas vezes em fazer e em dar prosseguimento, a executar essas leis de Deus. Então a gente precisa dessa força, dessa ajuda. Então é claro que a gente já conhece, as leis de Deus estão na nossa consciência, mas de vez em quando a gente precisa de um empurrãozinho, de um espírito superior para poder chamar a nossa atenção em relação a isso. E isso é a grande missão dos espíritos, é a grande tarefa do espiritismo, esclarecer os homens. Porque Jesus mesmo já dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Esse ensinamento, essas verdades que a doutrina espírita vem nos trazer, elas realmente vão nos esclarecer, vão nos mostrar o que nós estamos fazendo aqui. A doutrina espírita, ela responde a esses questionamentos que são inerentes da natureza humana, né? Da onde nós viemos, o que acontece com a gente quando a gente desencarna, a vida continua. E eles vêm nos esclarecer que sim, os próprios espíritos vieram nos trazer essas notícias, vieram nos ajudar, porque esse conhecimento da doutrina espírita, ele realmente nos ajuda e muito. Ele faz a diferença na nossa vida. Eu já estava conversando aqui antes, perguntando para o seu Renato lá de um amigo nosso que frequentava aqui, que está adoentado, e ele está extremamente sereno. Ele falou, olha, eu estou adoentado, eu posso vir até a desencarnar, mas ele está com uma serenidade. Ele falou, o que a gente aprende com a doutrina espírita nos fortalece, porque a gente sabe que a gente não é um corpo, a gente está num corpo. Isso faz muita diferença a gente compreender isso, porque a gente é um espírito, nós somos espíritos que estamos em busca do aperfeiçoamento, em busca do melhoramento, e nós estamos momentaneamente aqui na matéria. Claro que sofrendo as influências dessa matéria, sofrendo ainda as consequências do nosso estado inferior, sendo ainda dominados pelas nossas paixões, pelo orgulho, pelo egoísmo, mas a gente tem esse auxílio da doutrina espírita que nos alerta, que nos chama a atenção para algo maior, para um objetivo maior de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para ter bens materiais e simplesmente, quando desencarnarmos, vai ficar tudo aqui. Nós estamos, sim, através do trabalho, desenvolvendo a nossa inteligência, cuidando da nossa estadia na matéria, mas isso não é o mais importante. É necessário? É. Mas o mais importante é nós nos voltarmos para nós mesmos, olhar para as nossas inferioridades e realmente nessa busca do autoconhecimento, do melhoramento, da reforma, a gente conseguir se livrar desse jugo da matéria que ainda é tão forte em todos nós, né? Aí a gente volta aqui, para a oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. E esse trecho aqui é muito difícil para nós, né? Entender algo que em princípio a gente não compreende, é incompreensível, mas isso aqui, seja feita a vossa vontade, é um ato de extrema confiança que a gente demonstra nessas leis de Deus, né? Porque é difícil, porque a gente acha, né, que entende as coisas, acha o que é melhor para nós, e muitas vezes o que a gente pede, né, é comum, as pessoas falam assim, mas não é possível, quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece, quanto mais eu rezo, mais dificuldade eu tenho, eu quero tanto alcançar aquilo e eu não consigo, né? E isso se torna no primeiro momento incompreensível para nós, isso nos gera angústia, porque a gente quer que as coisas, os nossos desejos sejam obedecidos, né? E a gente esquece dessas leis de Deus,
que são leis eternas, imutáveis e que regem a nossa existência. E muitas vezes o que nós estamos ali pedindo, desejando, é a nossa grande derrocada, é o nosso grande motivo de queda. Só que nós ainda não temos essa capacidade de compreensão, né? Nós somos muito pontuais. A gente está, às vezes, passando por uma situação, uma dor, uma aflição, alguma circunstância da vida, e a gente só foca naquilo ali. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos reencarnados. Nós já temos um currículo, né? E nem sempre é muito bom esse currículo. Nós temos aí coisas para resolver nesse currículo. Temos algumas linhas ali que não estão bem resolvidas e a gente precisa realmente tomar posse desse entendimento e pedir realmente, meu Deus, olha, eu não sei, eu estou pedindo confiar. Mas essa confiança que né, que significa fé, a gente ainda tem uma fé muito imatura, uma fé muito inconstante, porque se a gente não alcança o que a gente quer, a gente acha que a gente não é ajudado. Só que a ajuda, às vezes, ela chega de outra forma e às vezes a gente não consegue compreender. É por alguém ou por alguma circunstância, fala, mas não é possível, eu estou passando tanta dificuldade, e isso que é ajuda? Exatamente, é essa que é ajuda. Que nessa dificuldade, nessa dor, nessa aflição, você vai realmente pensar diferente, vai tocar você. Nós ainda somos muito mais tocados pela dor do que pelo amor, né? Não vai ser sempre assim, mas ainda é assim. Quando nós passamos por uma dor, realmente a gente para pensar, aí que a gente se questiona, aí que a gente lembra, né? A gente cria esse vínculo e esse hábito maravilhoso da prece, porque a gente abre esse canal de comunicação com esses espíritos amigos que estão sempre ali nos ajudando, mas às vezes a gente se fecha nos nossos queixumes, nas nossas lamentações, e a ajuda não chega até a gente. Então a gente precisa fazer esse movimento ao encontro dessa ajuda que nos é oferecida. E realmente tem coisas que a gente passa que a gente não compreende, a gente não sabe, meu Deus, será que isso é coisa de uma vida atual, é uma aflição de uma vida anterior? Isso pra gente também não importa muito saber. Se a gente está passando, uma coisa a gente tem que saber, que é pro nosso bem, que é pro nosso aprendizado. Muitas vezes nós vamos falar aqui pra frente da influência espiritual que a gente sofre, né? A gente quer logo se livrar daquele irmãozinho. Mas às vezes, aquele irmão, aquele espírito que chega perto da gente com dor, com sofrimento, ele precisa da ajuda e a gente pode dar essa ajuda, né? Mas a gente não quer passar por aquilo ali, a gente quer se livrar daquilo ali, mas às vezes realmente na vivência com o inimigo, seja encarnado ou desencarnado, é que vai estar a grande oportunidade da gente exercitar esse amor, essa caridade que a gente é convidado a fazer, né? Então, não é porque às vezes os nossos pedidos não são atendidos que a gente não está sendo ajudado. Muito pelo contrário, a gente está sendo muito e sempre sendo ajudado, né? Então é um ato de muita confiança que a gente tem que amadurecer, que a gente tem que realmente ter fé e acreditar que a gente tem, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa, né? Isso aí é importante a gente compreender. Aí dando sequência aqui, ó. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí vem os Espíritos nos explicar. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da sua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Pois que à lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei.
Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem dos que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade, de amor do próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua. Né? Então, quando a gente fala isso aqui, olha quanta coisa tem nessa expressão, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E é o quê? Para a gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem na nossa vida? Não. É a lei, uma lei divina, é a lei do trabalho. Todos nós estamos submetidos a essa lei, na matéria e fora dela. Porque o nosso trabalho não está submetido só quando nós estamos aqui encarnados, não. O nosso trabalho de moralização continua também no plano espiritual. Ninguém vai para o plano espiritual ficar lá na ociosidade, né? Como a gente vê nessas alegorias, sentadinho em nuvem, tocando harpinha. Isso não existe. Isso é alegoria. A lei do trabalho é uma lei divina. E todo o tempo nós estamos submetidos também a essa lei. Aí a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos, ó, questão 675. Vai falar da lei do trabalho, ó. Aqui, ó. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Né? A gente já falou aqui em outras oportunidades da importância do trabalho. Qualquer trabalho. Né? O trabalho do mais simples ao mais complexo. Né? O do trabalho ali, eu sempre gosto de falar deles, eu acho que a gente tem que ter respeito e exortar. Os lixeiros, que é coisa mais horrorosa que trabalhar com lixo, trabalhar aquele dia inteiro ali correndo naquele caminhão, lidando com aquilo, lidando com perigos. Né? E é muito importante o trabalho que eles fazem, o varredor de rua, esses trabalhos que muitas vezes nós, no nosso orgulho, na nossa prepotência, acha que é um trabalho inferior. Claro que não, não existe trabalho inferior, como eles dizem aqui. Toda ocupação útil é trabalho. Então todos trabalham, nós estamos numa lei de sociedade em que uns dependem dos outros. Alguém levanta aqui de manhã e vai lá tomar seu cafezinho, comer o seu pãozinho. Quanta gente trabalhou para a gente comer um pão ali de manhã? É o cara é o agricultor que plantou, é o padeiro que levanta 5 horas da manhã para a gente poder ter o nosso pãozinho lá na mesa, quentinho. Trabalho, né? E a gente observa às vezes os lixeiros trabalhando, sempre rindo, sempre brincando. Mas eles podem, às vezes, lidar com uma coisa assim, tão difícil que para nós, às vezes, até no lixo da nossa casa, a gente não gosta de mexer com lixo, mexer com essas coisas. Né? Então, a gente vê a importância, porque se falta o lixeiro, né, claro, as doenças vão se propagar e o médico também vai ter um excesso de trabalho. Então, tudo precisa de um equilíbrio. Então, todos nós precisamos de trabalho. Precisamos um dos outros. Todas as nossas ocupações, elas são importantes. E como a gente viu, o espírito também trabalha, né? Também continua o seu desenvolvimento. Por que o trabalho é imposto ao homem? Né? O que a gente tem que trabalhar? E a gente reclama tanto, né? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar. Mas há sempre trabalho, tudo trabalha. Se a gente observa esses programas, às vezes, que tem aí, né, no Animal Planet, Discovery, a gente vê o trabalho ali, né, que é feito num reino que a gente nem enxerga,
que ali eles mostram às vezes aqueles formigueiros, aquelas colmeias ali funcionando, tudo trabalha, cada formiga, cada abelha tem a sua função, e uma ajudando a outra. A gente vê o trabalho, está em tudo, né? Ali dentro, de um formigueiro até o universo, dessa harmonia entre os planetas, tudo girando perfeitamente. Claro que isso é criação de uma inteligência suprema, é tudo muito harmonioso. A gente observa isso desde o pequeno, do minúsculo, do atômico, até o macro, ao universo, a tudo isso. Então a gente observa trabalho, é sempre importante, a gente está sempre trabalhando, está sempre se desenvolvendo, como disse aqui, porque se não fosse o trabalho, a gente estaria na infância intelectual, né? A gente estaria ainda a passos de formiga mesmo, assim, devagar, com o desenvolvimento moroso. Não, mas tudo trabalha, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, morreu, descansou, né? A gente sempre escuta, eu sempre lembro disso. Aí eu penso, realmente, a gente, claro, depois do desencarne vai ter, claro, um período de readaptação no plano espiritual, a gente vai ter o equilíbrio, vai receber o que a gente precisa, mas depois continua o trabalho. Porque se não fosse assim, e se não fosse a gente vir para cá para trabalhar, a gente não ia se desenvolver, né? Então a encarnação, o trabalho, o espírito se utilizar, estar na matéria é muito importante, porque é através disso, dessa vinda para cá, que a gente vai desenvolvendo tudo isso, como a gente já viu. O desenvolvimento intelectual ajuda a nós fazermos escolhas melhores e ajuda a gente a exercitar o nosso livre-arbítrio de maneira mais acertada, de maneira mais certa, e isso vai fazendo com que a gente vá crescendo, né? Espiritualmente. Então vamos lá. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí agora vem uma outra questão também que é muito importante, que a gente tem muita dificuldade de exercitar. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam, né? É proporcional. Perdoai as minhas imperfeições na medida que eu perdoar do outro. Isso é uma exortação à prática da lei de caridade, de amor ao próximo, né? E a gente vai ver aqui depois. Vamos lá, ó. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela sua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos han dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. E tem que ter força, hein? Muita força, né? Porque perdoar as ofensas, perdoar aquele perdão mesmo, a gente ainda não consegue exercitar, é difícil, né? A gente às vezes acha que perdoa, que esqueceu, mas de vez em quando aquilo vem à tona e a gente vê que aquilo ainda está dentro da gente, que a gente não conseguiu ainda se livrar, né? Então é importante observar, porque quando a gente fala isso, né, às vezes a gente não para refletir a profundidade que tem isso, né? O trabalho, o comprometimento que a gente, ao conhecer, tem de executar isso, né? É isso que é importante. Faze que a morte não nos surpreenda guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nós possamos apresentar diante de ti, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Aí continua aqui. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna.
viste que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Né? Aí a gente vem para o Livro dos Espíritos, a questão 886. Né? Nos traz muita reflexão e a gente tem que buscar, pelo menos, mesmo dentro das nossas limitações, ter Jesus sempre como modelo, né? Porque ele foi o Espírito mais puro que esteve aqui e ele não veio só falar, né? Ele foi o exemplo de conduta de como nós devemos agir, né? E aí Kardec pergunta o seguinte, ó: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Aí vem a questão 887. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança nos colocamos abaixo deles. Né? Isso é muito difícil, porque é natural, é instintivo a gente se sentir mal na presença de alguém que a gente não gosta, que a gente tem uma antipatia, né? Ao mesmo tempo que a gente experimenta situações de simpatia, que a gente conhece alguém, a gente simpatiza, há uma afinidade, há também uma antipatia, que às vezes a gente tem até dificuldade. Meu Deus, por que essa pessoa nunca me fez nada, eu não conheço? Por que eu não gosto? Por que ela me faz mal? Por que estar na presença dela me causa um incômodo? Né? São as inimizades de outras vidas, é de novo aquela oportunidade de estar. E isso a gente experimenta, não é só com o vizinho, não, a gente experimenta isso dentro de casa. Né? É dentro de casa, é com os parentes mais próximos. A gente observa essas afinidades e observa também essas dificuldades, esses ódios, esses rancores, esse mal-estar que às vezes existe nas relações mais próximas, de pai com filhos, de todos nós que estamos convivendo ali. A gente observa isso, mas é uma oportunidade. Claro que a gente não vai amar, né? A gente não vai se sentir bem como a gente se sente com um amigo. Não foi isso que Jesus nos disse. Ele disse o quê? Para nós procurarmos perdoar essas ofensas, exercitar a caridade e, entendo a oportunidade de fazer o bem, que se faça. E um grande bem que a gente pode fazer é a prece. É orar por esses espíritos que estão convivendo conosco por afinidades, por sintonia, e que são instrumentos que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida, para realmente nos provar, para realmente nos manter ali. Vamos ver se a fé da gente está verdadeira, se é uma fé robusta.
Porque quando a gente está na presença de um amigo, é muito fácil a gente conviver, não é? De alguém que a gente gosta, isso é agradável, muito agradável. Mas por que isso nem sempre acontece? Muitas vezes não acontece. Por quê? Porque nós temos as nossas imperfeições, o outro também tem as imperfeições. Às vezes a gente acha que está certo, o outro também acha que está certo. E assim fica sempre uma dificuldade de você lidar. Então, não é conviver. Muitas vezes a gente nem consegue conviver muito de perto. E às vezes até a convivência muito próxima dá mais problema do que a distância. Então é mesmo distante, mas é aquela distância de não estar querendo o mal do outro. Porque a gente perdoa e fica torcendo para o outro tomar um tropicão lá na frente. Né? A gente se compraz com isso. Ah, ele vai pagar tudo que ele fez comigo. Ele vai... E a gente fica esperando que a pessoa tome um tombo. Que perdão é esse? Que caridade é essa? Como pedir perdão se a gente pelo menos não se esforça? Porque perdoar ainda é um passo muito grande para nós. Mas já a gente tomar consciência disso e já não desejar o mal para o outro, já é uma grande coisa. Porque a gente não perdoa e a gente ainda fica torcendo para a pessoa se dar mal, né? Então... não é bem assim. E aqui, como foi bem claro, né? Caridade como entendia Jesus, né? É claro que a gente ainda está muito longe de agir, de pensar, de agir. Todos os pensamentos, todos os atos de Jesus só tinham amor, porque ele era um espírito superior. Então a gente não pode esperar nada contrário dele. Mas nós temos que ter ele como modelo, né? Aqui tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Quem Deus ofereceu como maior exemplo? Eles dizem, vê de Jesus. Olha como ele agia. Se espelhem nele. Observem como ele agia, né? Quando estava passando por aquela situação lá de ser crucificado. Qual foi o último pensamento dele? Pedindo pelos seus algozes. Porque ele sabia que ele ia vir aqui, que ele ia ter uma tarefa a cumprir, que cumpriu, mas que não ia ser fácil, né? Ou a gente acha que vai ser fácil. E às vezes a gente reclama. Jesus, que foi o espírito mais puro que teve aqui, que já veio até nós com um senso moral, né, muito superior, veio aqui, passou por isso tudo. Quem somos nós, às vezes, para reclamar? Ele passou por coisa muito pior. Nós que temos um passado todo a resgatar, temos faltas, temos coisas para acertar. Então a gente tem que realmente, passando pelas situações que a gente vai passar, que a gente não vai ser poupado, observar. Falar, meu Deus, realmente, eu estou passando por isso, então tem alguma razão de ser. Né? E a gente, sabendo que é justo, a gente enfrenta com mais força, né? Com mais coragem. Outra passagem muito boa. Outro trecho aqui, ó. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? E a princípio a gente lê, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A princípio, a gente, quando lê isso aqui, interpreta como, né? Bom, não deixa a gente cair na tentação, porque a gente vai ser tentado, né? A gente vai ser influenciado. Não deixa a gente cair, mas livra a gente do mal, né? Mas esse mal aqui não é livrar do mal do outro contra a gente, não. É a gente mesmo se livrar do mal que atrai o outro, né? Isso que a gente vai estudar agora. Olha só, ó. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Porque o mal é o que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza
Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível ao que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação, né? Que a gente lê no princípio, livrai-nos do mal. Tipo, livra-nos do mal, daquele que é mal. Não, mas o mal que a gente tem que pedir forças para se livrar, ele está dentro de nós, né? Está aqui, nas nossas imperfeições. E são essas imperfeições, esses vícios, que atraem os maus espíritos, porque nós sofremos influência, nós estamos aqui encarnados, nós temos uma população muito maior que a de encarnados, de espíritos desencarnados, convivendo aqui no planeta Terra, com a gente, gostando das mesmas coisas, nos afinizando. Então a gente fica nessa influência, a gente influencia eles influenciam a gente, mas como é que se dá esse acasalamento? Como é que se dá essa aproximação? Pelo pensamento. Não precisa, às vezes, a gente nem fazer, não. Só da gente pensar no mal, a gente vai abrir portas. E cada imperfeição que a gente tem é uma porta aberta, é um convite para que eles convivam com a gente, né? E aí a gente vem aqui para o livro dos Espíritos, que nós estávamos falando dessa questão na terça-feira também no estudo, falando exatamente disso. Eu ainda falei, vou falar disso no domingo, né? Ainda fiz uma propaganda para a gente conversar sobre isso. Tá lá, 469. Olha só. Aí está no capítulo que vai falar da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Sueli, há uns domingos atrás, falou sobre isso aqui, né? Aí a gente vem aqui, e antes da questão 469, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente prestar atenção, Na 466, Kardec pergunta o seguinte: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Ou seja, permissão aqui no sentido de não interferir. Por que a gente sofre influência espiritual, né? Por que Deus não faz nada, né? Olha a resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Aqui a gente vê, são instrumentos. Nenhum espírito foi criado para ser mal e para ficar lá tentando a gente. Não tem aquele negócio, Deus criou um anjinho e um diabinho para ficar aqui. Não, não é assim. Deus não tem, nenhum espírito é criado com a intenção do mal. Mas nós somos ignorantes, nós somos imperfeitos, né? Nós temos dificuldades ainda de praticar essas leis. Então esses espíritos aqui, eles são usados como instrumentos para nos provar na constância do bem, porque é difícil, né? A gente está ali, a gente quer se melhorar e a gente o tempo todo vai passar por provas, por expiações que vão realmente fazer com que a gente prove ali a nossa fé, a nossa constância no bem, né? Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão, ou seja, dos espíritos, é a de colocar-te no bom caminho. Olha só. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, eles dão um exemplo aqui, né? Pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terá outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança
e te deixe senhor de ti. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Nós somos os responsáveis, né? Porque às vezes a gente gosta muito de passar a responsabilidade para o outro. Não, eu estou agindo assim. E a gente não gosta, é muito doloroso para a gente. É doloroso a gente reconhecer que a gente tem imperfeições. Não é bom, é difícil a gente conhecer que a gente é ciumento, que a gente é vaidoso, que a gente é orgulhoso. E é claro que se a gente tem as nossas más tendências, os nossos calcanhares de Aquiles, né? É claro que todas vão ter vários espíritos ao nosso redor que vão se aproveitar das circunstâncias para nos entreter alguns pensamentos inferiores. Por quê? Porque eles estão achando espaço no nosso campo mental. Eles estão ali, a gente está se harmonizando ali no mal. E é claro que a gente vai ter sempre também aquele espírito amigo, aqueles bons amigos que vão estar sempre ali, não faz isso, presta atenção, vão estar sempre ali nos orientando. Mas a nossa escolha de ceder ou não é responsabilidade nossa, né? Olha só, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, pois eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Aí vem a 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos espíritos, dos maus espíritos, né? Como é que a gente pode neutralizar isso? Primeiro, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que mal? O mal que nós temos em nós ainda. Não é não livrar, porque a gente quer isso, né? A gente quer, não quero sofrer isso. Me livra disso. Não quero. Mas a maneira que a gente tem de neutralizar é o quê? Fazer o bem e confiar em Deus. É o que nós estamos falando aqui, né, durante toda a nossa palestra. Então é a maneira de neutralizar. Porque o tempo todo nós vamos ter essas influências, vamos sofrer influências, vamos ouvir uma coisa que a gente... E por que a gente ouve? E às vezes a gente gosta, né? Porque a gente se assimila, a gente gosta, a gente se compraz naquilo ali. Então, quando a gente começa a se observar, a gente começa a olhar para dentro realmente com seriedade, como realmente um espírita deve fazer, a gente pode ainda ter que resistir muito. Pode não, a gente ainda resiste muito, porque a gente ainda não tem essa força para não ouvir essas sugestões. Mas quando a gente percebe isso, percebe essa influência, seja por uma mudança de humor, seja por reclamação... Quando a gente começa a ficar muito reclamão, se queixar muito, ficar com pena de si mesmo, a gente tem que ficar atento, porque isso aí é um processo que a gente começa a abrir para essas influências chegarem. A gente se achar que é um pobre coitado, achar que é um sofredor, que tudo de mal acontece comigo. Cuidado, isso nós temos que ter muito cuidado. E nós fazemos isso com muita frequência. Com muita frequência a gente abre essas portas, a gente convida pelo nosso pensamento esses irmãozinhos a conviverem conosco. E o que às vezes eles querem, o que a gente pode fazer é ir se melhorando, em se observar, em se reformar, a gente ajuda eles também. Porque eles começam a observar na gente, realmente, olha, a gente não consegue, a gente tem tendência, a gente sabe, cada um de nós sabe das nossas tendências, né, das coisas que a gente tem vergonha, às vezes, de confessar para a gente mesmo, mas esconder isso não adianta. Se a gente não encarar, se a gente realmente, não, eu sou assim, a gente cai nessas influências. Por quê? Eu tenho tendência à vaidade, ao ciúme. Então eu sei que em muitas situações eu vou vivenciar
para que eu caia nisso, para que eu caia nessa tentação. Então, quando eu sei, quando a gente se conhece, isso já é um freio, isso já é um alerta, né? Já acende um sinal vermelho que a gente sabe que a gente tem que estar mais vigilante, porque é ali o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso motivo de queda, de escândalo. Então a gente já fica mais atento. Nem sempre a gente consegue, né? Claro, porque a gente é inferior, a gente está num planeta inferior, onde o mal prevalece, mas então, claro que a influência para o mal vai ser muito maior que do bem. Mas a gente tem esse bem também, a gente tem essas leis de Deus escritas na nossa consciência, né? Eu costumo falar que a gente tem que se alfabetizar mais para entender essas leis, né? Para praticar. E aí, a gente termina com um finalzinho aqui, dizendo que assim seja, né? E aí a gente termina. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a sua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém, né? Então a gente vê que riqueza é essa prece, que às vezes a gente lê, mas não, né? Vale a pena a gente ler ela, porque toda vez que a gente lê, a gente vai pensar diferente sobre ela, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada.